Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho hoje aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês a minha análise do confronto semifinal, jogo de ida entre Cruzeiro e Internacional pela Copa do Brasil, um jogo que promete, e sempre que a gente tem esses grandes jogos eu tento postar análise aqui no canal, não só eu como também o Gustavo principalmente. A gente vai tentar aumentar essa frequência de vídeos de análise porque muita gente pede, mas eu quero lembrar vocês que no nosso site queroapostar.com a gente publica prognósticos de praticamente todas as partidas do Brasileirão, também da Copa do Brasil, Libertadores e vários outros esportes, tudo gratuito lá no nosso site. Também tem um grupo no Telegram que notifica as entradas que a gente faz lá, um grupo gratuito também que eu já divulguei aqui em vídeo, e o link para ambos estão na nossa descrição, tá bom? Bom, vamos começar analisando a situação atual de cada um dos times, como que eles chegam para esse confronto semifinal e qual que é a boa aposta fazer nesse confronto, na minha opinião, claro. Vocês podem deixar as suas aí ao final do vídeo. O Cruzeiro chega para essa partida, começar pelo mandante, né? Bastante questionado, o time tá no Z4 no momento do Brasileirão, já tá ficando 3, 4 pontos atrás dos adversários, então a situação tá ficando cada vez mais complicada. É difícil esperar que um time da qualidade do Cruzeiro caia, mas a gente já viu outros times bons caírem no campeonato também. Eu acho que se não fosse o fato do CSA e do Avaí serem tão ruins, e a Chapecoense também está num momento complicado, o Cruzeiro ia estar muito em risco, mas acaba que pelo fato de 3 zagas já estarem praticamente preenchidas, o Cruzeiro teria que ocupar aí a quarta, e tem outros times que são piores do que o Cruzeiro, mas pode ser que seja tarde demais. A Copa do Brasil é o último tiro que o time tem de ganhar um título nessa temporada, porque o time foi recentemente eliminado pelo River Plate da Libertadores, após empatar os 2 jogos 0-0, mas o Cruzeiro jogou pior do que o River nos 2 jogos e mereceu perder os 2, tá? Para piorar a situação do Cruzeiro, o time vem de derrota no Clássico, depois de ter vencido o Atlético na Copa do Brasil e ter passado na Copa do Brasil e tá aqui agora contra o Inter. O time perdeu de 2-0 pro Galo na volta da Copa do Brasil, quase sofreu o terceiro, e no Brasileirão já perdeu de novo por 2-0. Então o Cruzeiro vem aí, se não me engano, nos últimos 17 jogos só venceu um, que foi esse jogo contra o Galo, colecionando, e já são 3 meses sem vitória. Então a fase do time é muito ruim. O Mano Menezes inclusive entregou seu cargo para a diretoria após a derrota no Clássico, mas a diretoria não aceitou, quer que ele se mantenha no confronto, e realmente eu acho que o Mano é talvez um menor dos culpados, né? Porque essa crise que o Cruzeiro vem enfrentando fora de campo, a gente entra até nos fatores subjetivos nesse caso, porque imagina o time que tá com salários atrasados, já teve notícia de que o Mano tirou do bolso dele para poder pagar os jogadores, para não perder o elenco, e aí você vê que os dirigentes estão fazendo contratos e recebendo e aumentando o próprio salário, então os jogadores se veem, putz, a gente ganhou aqui a Copa do Brasil para ganhar um prêmio, não recebeu, e um dos dirigentes estão colocando tudo no bolso, então isso mina o elenco de uma forma, e por mais que tenha qualidade o time do Cruzeiro, como a gente vai ver aqui, motivação é algo que pesa muito no futebol, e se tem um ponto que pode derrubar qualquer time são os jogadores. Pode trocar o técnico 10 vezes que os jogadores, se não quiserem jogar, não vão jogar, e o Cruzeiro tá sendo aí cada vez mais minado, e já sabe que o time deve muito e tudo mais, então o Cruzeiro tá numa situação bastante complicada, em projeções financeiras do Cruzeiro é assustadora, para falar a verdade. Nós vamos ver como que o time chega para esse jogo, né? O time tem o Fábio, que é um excelente goleiro, o Orejuela, que vai jogar no lugar do Edilson, né, que eu acho que tá machucado até hoje, faz muita falta. Edilson, bom lateral. Dedé e Léo, que são uma ótima dupla de zaga. E o Egídio, que provavelmente vai jogar ou ele ou o Dodô. E eu vou falar um pouco disso, das implicações que ocorrem e decorrem de ter um ou outro atuando. No meio vai ter Ariel Cabral e Henrique, que é um bom meio de campo, mas são jogadores que, além de destruir, eles conseguem dar passes muito bons, são ótimos jogadores de passe, mas não são tantos jogadores de presença mais na parte ofensiva, assim. O Henrique até tem boa capacidade de chute de fora, mas ele não está tendo tanta presença assim lá no setor ofensivo do Cruzeiro. E aí na frente a gente tem Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, Pedro Rocha, com o Fred centralizado. Como eu falei, se o Egídio jogar, o Egídio é um lateral que tem muito mais profundidade, então ele acaba ocupando mais o setor ofensivo lá do time do Cruzeiro nas vezes que ele for apoiar. Isso faz com que o Marquinhos Gabriel, que também é um jogador de profundidade, que no início da temporada inclusive deu muitas assistências por conta disso, jogando dessa maneira um pouco mais infiltrada, o Marquinhos Gabriel acaba tendo que vir um pouco mais pro meio entre os zagueiros e voltar para buscar um pouco mais a bola, e acaba que ele perde um pouco das suas características, né? Já se jogar o Dodô, é um jogador que não apoia tanto, e aí o Marquinhos Gabriel vai ter essa profundidade. Então, na minha opinião, eu acho que o Dodô seria até melhor para essa função do Marquinhos Gabriel, embora o Egídio seja um lateral melhor que o Dodô, é um pouco complicado.
complicado, né? No meio a gente tem o Thiago Neves, que é um jogador craque de bola, mas também não vem jogando tão bem assim. E uma coisa que faz muita falta no Cruzeiro é o Rodriguinho, que tá machucado, e o Robinho, que é bastante dúvida para esse jogo, que ele sentiu a panturrilha. O Rodriguinho, putz, dispensa aí comentários, e o Robinho é um jogador que ele acaba jogando mais pela meia direita, mas ele é capaz de jogar em qualquer lado, qualquer posição lá do meio, né? Porque ele tem chute bom, ele tem bola parada, ele consegue ter passes que infiltram no meio de jogadores. É um jogador muito, muito, muito bom, que faz bastante falta no time do Cruzeiro por toda essa versatilidade que ele tem. E o Pedro Rocha, que chegou bem no Cruzeiro, fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro na ida, fez aquele gol que foi anulado contra o River, e o Fred, que para mim é o melhor finalizador do futebol brasileiro já há bastante tempo. Então a gente vê que no papel o time do Cruzeiro é muito forte, né? Mas no futebol não é só juntar os jogadores, eles têm que atuar em conjunto e animados para isso. Que a gente tem visto no Cruzeiro não é isso. A gente tem visto um time pragmático, com bastante dificuldade de criar, tirando o jogo de ida contra o Atlético, as atuações são pífias, a torcida já vai chegar impaciente para esse jogo, então o Cruzeiro chega em maus lençóis, embora sim tenha jogadores e capacidade de vencer, e por mais que o time venha numa sequência ruim, a gente não sabe quando que isso vai virar, a gente vai ver lá nas odds se isso tá refletido, tá? Já o Inter chega num momento excelente, né, em termos de moral e de confiança, né, porque eliminou nada mais nada menos do que o Palmeiras na Copa do Brasil, jogando muito bem, inclusive era para ter vencido o Palmeiras no tempo regulamentar, nem precisar dos pênaltis, jogou bem já na ida, merecia ter empatado a ida, depois foi lá na Libertadores num Caldeirão, que é o jogo do Nacional, inclusive fui nesse jogo e vi o Inter se defendendo muito bem postado, sem passar grandes sustos, né, naquele jogo, e aí na volta atropelou o Nacional e garantiu a classificação. Então o Cruzeiro brigando aí nas 3 frentes no Brasileirão, vem de derrota no último jogo, mas poupou jogadores contra o Fluminense, mas tá aí na 6ª colocação, então tá bastante tranquilo aí na tabela, e tá lutando em 2 frentes aí que são de boas chances de título pro Internacional, que vem com Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta. É uma dupla de zaga que já está entrosada, forte. Então tem o Wendel aqui, que está substituindo o Iago, que foi vendido, mas é um bom jogador, não tão bom quanto o Iago, que era o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil para mim. Então pode ser explorado um pouco pelo Cruzeiro. Rodrigo Lindoso no meio, Edenilson e Nonato. É um meio de campo que é forte, é guerreiro, ele destrói, mas ele também tem presença lá na frente. O Patrick, inclusive, ele ajuda, né, que é um pouco mais avançado, mas ele tanto ajuda lá na frente como também recompõe. É um jogador muito interessante. O Nonato vai jogar no lugar do Alessandro, primeiro porque o Dair gosta do time mais físico nos jogos fora de casa, e o D'Alessandro também está suspenso por ter sido expulso contra o Palmeiras, tá? O Nico Lopes, que é aquele jogador que vai quebrar um pouco mais as primeiras linhas, e o Guerreiro, que é um jogador finalizador exímio, ele vem numa fase muito boa no Inter, um jogador que tem feito a diferença na equipe colorada, tem se mostrado um bom investimento. Depois do que ele jogou no Flamengo, muita gente duvidou, mas o Guerreiro tem jogado muito bem e é realmente um grande jogador, finalizador, e se tiver uma chance, ele vai brigar lá no meio do Dedé, pivô e tudo mais, pode ser que ele marque. Vamos ver nas cotações qual que estão as linhas aí. Eu tô usando aqui a NetBet, que é a casa parceira nossa nesse vídeo, tá com bônus de R$200 exclusivo, e se você criar a sua conta e registrar, se fizer um depósito, você tem acesso ao Close Friends do Danilo Martins, do Gustavo Maturano e ao meu Close Friends também, que a gente posta conteúdos exclusivos para vocês, tá bom? A gente vê o Cruzeiro aqui como favorito, com odds de 2,40, o empate pagando menos do que 3, não é tão comum assim, o Inter pagando 3,30. Essa cotação para mim tinha que estar um pouco mais parelha, tá? Porque, como eu falei, a fase do Cruzeiro é muito ruim, é um time que não tem vencido jogos. Então como que você pega um time para vencer, um time que não tem vencido jogos, né? A linha de over e under tá em 2, é uma linha muito baixa para um jogo de ida, é até de certa forma normal de futebol brasileiro, mas é uma linha muito baixa que eu também não vejo valor. A aposta que eu encontrei para esse jogo é na questão da linha de handicap, porque para mim a linha desse jogo tinha que estar DNB. O DNB Cruzeiro tinha que estar pagando aqui 1,80, o DNB do Inter pagando aí por volta de 2,05, quase que o 0,25, né? E a linha principal tá de 0,25. Então, num jogo que tem boas tendências de empate, como a gente já viu aqui, inclusive na odd que eles estão colocando que tá abaixo de 3, com o Cruzeiro não vencendo os seus últimos jogos e o Inter numa fase muito boa, esse jogo eu tenho que ganhar alguma coisa num cenário onde tem um provável empate. Então a linha que me der mais 25 é a linha que eu vou pegar, porque a gente não vê um time muito superior ao outro, né? O Cruzeiro não vai ganhar 5 jogos de 10 que eles se enfrentarem, vai ganhar aí 3, estourando 3.
estourando 4 na verdade, né? E aí a gente vai ter aí vitória na nossa aposta nas outras 6, 7 vezes. Se o Cruzeiro ganhar 3, a gente ganha 7 vezes a nossa aposta. Se o Cruzeiro ganhar 4, a gente vai ganhar 6 vezes a nossa aposta. Se a gente apostasse no 0,25 do Cruzeiro, a gente ia ganhar 3 vezes, ia perder metade em 3, 4 vezes que ia dar empate, ia perder todas as vezes que o Inter ganhasse. Então eu quero ganhar com os empates também, e todo o cenário me traz para poder apostar no Inter, pelo menos segurar o empate nesse jogo. Por quê? Porque, como eu falei, o Cruzeiro vem em má fase, o Inter vem muito bem confiante para esse jogo. O momento é todo do Inter. Esse jogo podia até ser um pouco mais para frente para melhorar para o Cruzeiro, porque o jogo do Palmeiras com o Grêmio vai ser lá mais para frente. Então o Inter tem momento, tem jogado bem, tem sabido se postar em campo, defendendo bastante, já jogou bem contra o Palmeiras. O técnico tem o time fechado com ele, né? Os jogadores cientes do que eles precisam de fazer. Pega um Cruzeiro que vai estar pressionado, que a torcida não vai ter tanta paciência, que vai acabar tendo que se expor um pouco mais e jogar um pouco fora do estilo que o Mano gosta de jogar, então dando um pouco mais de espaço que pode ser explorado. E se o Inter fizer um gol, aí vai ser um Deus nos acuda, vai ser, a torcida vai pro brejo, a confiança vai pro brejo. Os jogadores, como a gente tem visto, né, não tem correspondido bem às pressões e aos jogos mais importantes aí do time na temporada. Então, todo o valor para mim tá no Inter. É claro que a sequência do Cruzeiro pode ser encerrada nesse jogo, o time pode chegar lá e fazer como fez com o Atlético, ganhar 1, 2 e 3, mas pelo que a gente tem visto nos últimos jogos e nesse cenário subjetivo também de situação do time, de motivação, de coisas extracampo, e do que a gente tem visto taticamente principalmente, é que o time do Inter hoje tem mais condições de conseguir a vitória, ou pelo menos o empate nesse jogo, do que o que seria valor para o Cruzeiro aí superar esse 0,25, que é a linha principal desse jogo. Então eu gosto bastante desse mais 0,25 do Inter. Quero saber de você o que você acha desse confronto, mas eu espero que pelo menos essa análise tenha te ajudado a trazer o que seria uma melhor configuração de como os times jogam, que você vai usar não só para apostar nesse jogo, como também em outros jogos desses times, sabendo desses pontos fortes, pontos fracos e situações gerais, para trazer aí mais conhecimento do que só a pique em si, que para esse jogo, como eu falei, é o Inter mais 0,25. O que você acha? Comenta aqui e vamos ver se a gente consegue acertar essa bet, que estará, como eu falei, postada no site do queroapostar.com também e no nosso Telegram, que tem os links aqui embaixo para você participar, beleza? Se você gostou desse vídeo, desse tipo de análise, comenta aqui se você quer mais. No mais, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir a gente nas nossas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!